Se o cara vai fazer ou não, problema dele. Mas se daqui 2 dias ele radiografa o cachorro em outro lugar e acha um tumor que você não viu, você tá respaldado por lei. Ó, eu falei que tinha que repetir com anestesia geral e ele não quis. Agora, se você não coloca nada, você dá a ideia de que aquele paciente estaria sadio. Tá ok? Colocar a data que você concluiu o laudo e assinar. Tá joia? Então, basicamente, aí, a confecção de laudo é isso. Não tem muito segredo. Sempre lembrando que achado radiográfico, quanto mais detalhe você colocar, melhor fica para um clínico que não tem muita facilidade com radiologia conseguir achar as lesões dentro da radiografia. Né? Lembrando que o objetivo da disciplina é vocês saberem interpretar de uma forma correta um laudo. Então, se eu escrevo esse laudo, lendo o laudo e olhando na radiografia, vocês teriam que achar essa lesão de 3 centímetros. Tá joia? E o diagnóstico sugerido, com esses achados, é um nódulo neoplásico. Tá bom? Então vamos aqui tentar fazer um exemplo com fratura aqui que a gente já está trabalhando. Só um instantinho. Ok. Então aqui, ó, é o último slide, o slide 12 dos exercícios que a gente passou semana passada. Né? Obviamente, espero que vocês tenham lido o capítulo do livro que eu mandei para vocês para facilitar o entendimento. Quem não leu ainda, o livro está aí para sempre. Então, por exemplo, esse paciente, quando ele veio para mim, ele é um... Vamos completar fazer o exame desde o começo. Ele é um cão, espécie canina, a raça é veadeiro, é um cachorro que era utilizado para caçar veado, muito comum no sul de Minas, e ele devia ter, se eu não me engano, 8 meses. Como vocês podem ver, ele era um macho. A data do exame aqui não tem importância. Então vocês podem ver aqui, ó, na radiografia aqui, na cabeça do fêmur esquerdo, placa de crescimento aberta, na tíbia, placa de crescimento aberta, e na epífise distal do fêmur, placa de crescimento aberta. Então, se vocês observarem, a gente ainda vai trabalhar em cima da requisição. Qual que era a suspeita clínica que veio nessa requisição? Fratura de fêmur esquerdo. Então a cachorra não colocava o pé no chão, muito inchado, a parte medial da coxa. E como ela tinha muita dor, não deixava palpar direito. E era um pouco brava não, né, filhote ainda, mas muito agitada, não conseguia examinar bem. Então ele falou, deve ser uma fratura. O cachorro acho que foi atropelado, alguma coisa. E por que eu estou colocando aqui fratura de fêmur esquerdo? Porque era assim, fratura de fêmur direito. Porque foi assim que veio na requisição, ok? Então aqui letra D, direito. É que eu estava falando aqui antes da cabeça do fêmur esquerdo, aqui da placa de crescimento, e perdi um pouco a linha de raciocínio. Impressões diagnósticas foram feitas desse paciente, a radiografia ventro-dorsal e a médio lateral do fêmur direito. O que aconteceu? Eu comecei pela ventro-dorsal, na verdade, crânio-caudal. Aqui é um problema, tá? Vocês viram que eu troquei aqui crânio-caudal e ventro-dorsal. Quando eu falo só de fêmur, eu estou fazendo uma radiografia crânio-caudal do fêmur. Só que vocês estão vendo que a pelve aparece também?
Quando eu estou fazendo essa imagem da pelve, que aparece a crânio caudal do fêmur, essa imagem da pelve é ventro dorsal. Então, quando você vai fazer um laudo dessa região é um pouco de confusão. Se você estiver falando de pelve, é ventro dorsal. Se você estiver falando de fêmur, é crânio caudal. Mas se você colocar trocado, ninguém vai te criticar, tá bom? Mas como a gente está falando específico do fêmur, vamos colocar crânio caudal. E por que esse aqui é ventro dorsal, aqui é crânio caudal? Porque lembra que da posição ortostática do animal. Nesse caso, a perna está esticada para trás. Então aqui vai ser crânio caudal e aqui vai ser ventro dorsal. Ok? E o que a gente observa aqui? A gente observa que há um desencaixe da articulação coxofemoral direita. Então, como que eu descrevo isso? Perda do encaixe da cabeça do fêmur direita no acetábulo. Isso vai se chamar perda total de coaptação. Então, a perda total de coaptação quer dizer que desencaixou totalmente. Desencaixou o que da onde? Perda total da coaptação da articulação coxofemoral direita. Perfeito? Então, não tem problema, tá? Você poderia escrever perda total de coaptação da cabeça do fêmur e acetábulo direitos. Não tem problema. Se você botar da articulação, o que desencaixa numa articulação coxofemoral? A cabeça do fêmur do acetábulo. Fica subentendido. Diagnóstico. Se eu tenho um desencaixe da cabeça do fêmur do acetábulo, como que isso vai chamar? Isso vai chamar luxação. Não existe luxação total, é luxação. Luxação da articulação coxofemoral direita. Perfeito? Observação. Devido à dor apresentada pelo paciente durante o exame e o diagnóstico considerado satisfatório pelo clínico, que assume total responsabilidade das consequências agregadas ao estudo radiográfico incompleto, não foi realizada projeção, impressão diagnóstica médio lateral do fêmur direito. Então, o que acontece? Durante esse exame, não deu para sedar o animal, não queriam sedá-lo, e eu fiz essa projeção primeiro, e deu essa luxação. Essa luxação, ela pode ser avaliada, é uma das poucas lesões que pode ser avaliada só com a projeção crânio-caudal. Quando eu fui fazer a lateral, o cachorro começou a soltar glândula, começou a defecar, urinar por causa de dor, e eu falei, ou vamos sedar, anestesiar, ou a gente para, porque ele está incomodado e está com muita dor. Então, como já tinha essa lesão importante, essa luxação, o veterinário pediu por parar. Então, essa observação é o seguinte, olha, eu ia fazer o estudo completo, o veterinário não quis anestesiar e assumiu a consequência de tudo que eu puder ter perdido o diagnóstico por não fazer a outra projeção. Então, eu jogo a responsabilidade para ele. Tá? Agora, por que esse aqui eu estou laudando só com uma projeção? Porque é uma luxação coxofemoral que a gente só avalia em projeção crânio-caudal. Se fosse uma fratura, como realmente era suspeita,
eu faria as duas, teria que sedar e fazer as duas projeções, porque o cirurgião também não operaria esse cachorro com uma radiografia só, tá bom? Então esse exame aqui fica um pouquinho mais complicado, mas lembrando que a gente, achado radiográfico é descrever a lesão e diagnóstico e luxação. Se você quisesse ser um pouco mais detalhista, você ainda poderia completar com deslocamento cranial da cabeça do fêmur em relação ao acetábulo. Então, por exemplo, do jeito que eu tinha feito antes, tem um diagnóstico. Eu não vou ser processado. Essa segunda forma é mais completa. Então, esse é o problema do laudo. Não tem uma forma, não tem um padrão. Você tem que fazer da forma mais preenchida, de forma que você feche o diagnóstico e não consiga ser processado. Tá? Então, aqui, se eu não, nessa radiografia, se eu não tivesse feito esse complemento, dificilmente eu teria problemas legais, né? Os problemas legais geralmente ele vem com tórax e coluna. Essa daí, os laudos têm que ser impecáveis. Fratura e luxação, a gente tem uma margem maior de o que a gente pode colocar ou deixar de colocar no laudo, tá? Mas fratura, coluna e tórax, quanto é complicado, porque geralmente são alterações que vão levar a uma decisão de eutanásia, tá? Então, você tem que estar bem respaldado. Ok? Vamos fazer mais um laudo aqui para a gente treinar, para depois dessas radiografias aqui, desse estudo, vocês treinarem, fazer o laudo completo dessas radiografias aqui que a gente já deixou de atividade a semana passada. Então, no início da semana que vem, no dia 9, a gente vai corrigir alguma dessas radiografias, que vocês tiverem mais dúvida, por videoaula. E vamos entrar no conceito aí de osteoartrite, tá ok? Então vamos achar uma outra fratura aqui. Aqui a gente tem uma simples, ó. Ó. Então vamos lá. Esse paciente aqui, ele veio com uma perna igual um helicóptero, balançando. Só que o veterinário pediu, solicito exame radiográfico. Não botou aonde, não botou de nada. Então, teoricamente, com uma requisição incompleta dessa, você pode não fazer o exame, se negar a fazer. Mas, como a gente é bonzinho, a gente ligou para o colega e pediu detalhes sobre o exame. Mas, de qualquer forma, na requisição não tinha suspeita clínica, então a gente vai colocar suspeita não informada. Era um canino, se eu não me engano, era um vira-lata. Como tem placa de crescimento, mas menores, esse cachorro devia ter uns 10 meses. Provavelmente macho. Então, o que a gente fez de projeção? Crânio caudal, médio lateral da perna. No caso aqui era a perna direita. Obviamente que se eu botar uma atividade dessa e eu não identifiquei o que é direita e esquerda, vocês não tem como adivinhar. Médio lateral da perna direita. Então o que acontece? Aqui o osso quebrou. Quando a gente perde o sentido do osso aqui, a gente chama de perda total de continuidade óssea. Então, fratura. Fratura, lembrar que é sempre diagnóstico. Como que eu descrevo essa imagem? Perda